Agora são 8h18. Vamos falar sobre a onda de protestos, greve geral na França. E direto da França a gente vai conversar com a Márcia Tiburi, escritora, artista plástica, professora de filosofia. Ela que foi candidata, inclusive, ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PT nas eleições de 2018, que agora ela mora lá na França. Olá, Márcia Tiburi, prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia. Bom, Márcia, vamos lá. Vamos falando aqui, inicialmente, né, sobre essa greve aí na França. Os franceses, quando falam vamos fazer greve, é greve mesmo, né? Paralisação é no transporte público. Como é que você está analisando aí essa greve dos franceses, né? Contra a reforma da Previdência, a reforma que está aqui, né, sendo aprovada, né, no Brasil, e a gente não vê o mesmo nível de insatisfação, as pessoas acabam não indo para a rua, a gente teve a mobilização, obviamente, né, de sindicatos, de partidos políticos, alguma movimentação sim, mas nesse nível que tem aí na França, não, né? A gente está vivendo aqui também tempos sombrios, até por isso que você está aí na França, né, Márcia? Faz uma análise aqui para gente sobre reforma da Previdência na França e reforma da Previdência aqui no Brasil. Eu não sou especialista nesse assunto, hein, Marilu, mas As vamos analisar mobilizações. como Isso, cidadãos isso. pensantes É, que raciocinam sobre o futuro, o presente e o futuro, o passado, o presente e o futuro dos nossos países. De exato. fato, eu estou aqui na França, dando aula numa universidade francesa, que é a Paris 8, que é aquela universidade fundada pelo Foucault, onde Deleuze dava aula. E hoje sou uma pessoa, digamos, apoiada por todo um processo de defesa da liberdade intelectual no mundo e que a França trata, enfim, com muito respeito, muito carinho. Então, sou uma professora convidada dessa universidade. Aqui estamos em greve, de fato, então, essa semana, por exemplo, as pessoas ou foram a pé ou não foram. É, os meios de transporte funcionam parcamente e os metrôs estão praticamente todos parados, então a cidade fica parada, o abastecimento fica comprometido, aquela imagem de Paris sempre em ação, aliás, como todas as grandes cidades, não está em cena nesse momento. E é impressionante que os franceses sempre fizeram essas greves, né? Há uma história das greves gerais, e essas greves tendem a bons resultados para o povo. No caso, nesse momento, é uma greve contra a reforma da Previdência. Acho que é importantíssimo a gente comparar com o Brasil, porque, de fato, os franceses são aguerridos e são insistentes. São um povo com em que pese o crescimento da extrema-direita aqui também. A grande maioria dos franceses repudia esse tipo de extremismo, esse tipo de radicalismo, marcado inclusive por uma perspectiva bastante terrorista, né? Porque a tática dos agitadores de extrema direita é sempre um terrorismo tanto psíquico quanto de violências físicas, por isso também a polícia começa a se manifestar dessa maneira, atendendo às demandas, enfim, de uma perspectiva ideológica do extremismo de direita. E no Brasil, infelizmente, eu acho que a falta de consciência política, a falta de uma educação que tenha realmente levado as pessoas a compreenderem os processos históricos, os processos, as lutas pelo poder, o massacre, enfim, que as classes dominantes fazem em relação às classes exploradas. Então, a gente não tem no nosso país, infelizmente, uma consciência política que permita que as pessoas defendam os seus próprios direitos. E então é por isso também que as pessoas não vão às ruas, é por isso que as pessoas não fazem greves, é por isso que as pessoas não insistem em defender os seus próprios direitos. Isso é aterrador. Aqui na França tenho muita esperança de que eles consigam, porque a greve deveria ter acabado na segunda-feira, mas ela segue e hoje ainda
não acabou. A última greve de que a gente tem notícia parece que durou mais de um mês. Então, e eles conseguiram o que queriam. Então, eu estou com esperança de que agora também essa reforma da Previdência não seja alcançada, porque ela beneficia apenas o capital, o grande capital, esse capital dos 1% que detém o poder econômico do mundo, e não é favorável de jeito nenhum aos trabalhadores. Os trabalhadores aqui recebem salários muito... são salários baixos, eu diria, comparando com certos salários no Brasil. São salários razoáveis, o que demonstra, na verdade, são baixos, digamos assim, para a burguesia brasileira, mas são salários muito razoáveis para pessoas que moram aqui, que têm um sistema de saúde, por exemplo, absolutamente universal, único. As pessoas não pagam nada pelo sistema de saúde. As pessoas pagam, claro, impostos, vários impostos que são fundamentais para sustentar uma sociedade, mas é uma sociedade que recebe muito em troca. Os políticos aqui recebem salários muito normais, não é como no Brasil. A escola pública aqui, que é a grande... Existem algumas escolas mistas e algumas escolas particulares, mas são raras, e as pessoas recebem muita coisa do Estado, e por isso pagam impostos que são condizentes, como em vários outros países também bastante desenvolvidos socialmente. Então, eu acho que os brasileiros precisam a gente precisa sempre, né? Qualquer ser humano precisa se rever, mas eu acho que politicamente os brasileiros precisam se rever muito, e socialmente também, né, Marilu? Exato. E Márcia, você tocou, né, pontos importantes, a questão da educação, né, que faz falta para uma politização, né, aqui do brasileiro, da brasileira. Agora, a questão dos meios de comunicação. Os meios de comunicação também são responsáveis por não dar as informações devidas, corretas para a sociedade. Você sente isso também? Então, isso também é outro aspecto que nunca pode ser esquecido. De fato, o grande poder que rege todos os demais poderes no Brasil é o poder da mídia. É um poder que controla todos os outros poderes e define o que os outros poderes serão ou deixarão de ser. O judiciário hoje é controlado pela mídia. Os políticos são controlados pela mídia. A mídia, ao mesmo tempo, é um poder do qual as religiões tentam se apropriar. Da mesma maneira que a mídia, a gente não pode esquecer, a grande mídia, grande entre aspas, né? A grande mídia hegemônica que controla a produção do discurso e da tendência dominante do pensamento é uma corporação, né? Então, são empresas que produzem notícias. A gente não pode olhar, por exemplo, para Rede Globo ou para Record ou para o SBT, ou para a Folha de São Paulo, ou para o Estadão, para esses grandes jornais e grandes TVs, grandes conglomerados, né, de imprensa televisiva ou jornais e tal. A gente não pode olhar para isso como se fossem instituições livres. São grandes empresas, da mesma maneira que as redes sociais, a internet, o Google controlando a internet, o Facebook como rede social é uma empresa. Não podemos esquecer do caráter empresarial disso tudo, ou seja, da corporação, do capital, da empresa capitalista que está por trás da imprensa de um modo geral, e inclusive dessa imprensa, vamos dizer assim, popular, que é a rede social, porque ali também se produz muita informação e, inclusive, desinformação. Então, não podemos esquecer também desse aspecto. E existem sempre jogos de poder e muito dinheiro envolvido nesse tipo de produção, de empresa, de movimento empresarial, né? Do movimento corporativo. Então, o cidadão que não tiver noção disso, ele simplesmente vai ser escravo disso tudo, sem perceber a parte que lhe toca e inclusive como ele muitas vezes está sendo e constantemente está sendo usado por essas empresas, trabalhando de graça para elas, né?
Hoje a gente pode falar da figura do escravo digital. A educação desmancha tudo isso, não é à toa que no Brasil haja uma verdadeira guerra, né, contra a educação. E é isso, essa é a função dos agentes, de vários agentes governamentais hoje, de figuras que têm cargos políticos bem importantes, e há uma destruição da educação que é programada, que tem função, é para realmente acabar com o país. E por que é importante para esses cidadãos acabar com o país? Porque assim, e eu estou falando isso num sentido muito simples, imaginando que as pessoas possam se conectar com essa questão, é assim, destruindo um país que as chamadas elites dominantes, que são elites econômicas, donas do poder econômico e, portanto, dos demais poderes, é assim que essas elites vão conseguir manter o seu próprio poder. É preciso, para que a gente continue com o poder na mão sempre, cada vez mais, qualquer um sempre vai ter que transformar esse poder em violência. Se ele não tiver justamente acordo, admiração, se esse poder não servir para realizar os desejos, as necessidades, os anseios de toda a população, ele vai ter que apelar para a violência. E é isso que, por exemplo, esse governo tem feito. É absolutamente lógica a violência praticada em nível simbólico e em nível físico por parte do governo. E é uma pena, né, que o nosso país esteja nessa situação, mas, ao mesmo tempo, é responsabilidade também da população que, mal ou bem, mesmo não sendo culpada, digamos assim, acaba sendo responsável, vai ter que se responsabilizar e infelizmente, haverá muita injustiça, muita morte, como vem acontecendo, muita maldade e muita gente apoiando isso, o que é ainda mais triste de se ver. Exato. Estamos conversando com a Márcia Tiburi, filósofa diretamente da França, Paris. Bom, Márcia, quer dizer, essas pessoas sem esses dados, sem conhecimento, sem educação nesse sentido, né, de saber exatamente seus direitos em relação a toda a sociedade, ela acaba sendo manipulada, não é isso? Por esses fascistas, pelo autoritarismo. E isso é um perigo. A gente corre esse risco, a gente viu as eleições do ano passado, né? Inclusive no que deu, né? Então é complicado, né? Essa situação tende a piorar. O que você imagina? A pergunta que se faz aqui no Brasil, sabe, Márcia? A gente conversa com os colegas, jornalistas, intelectuais e fala: e aí, hein? Será que fecha mais? Qual que é a sensação? Como é que você vê daí de fora esse momento aqui do Brasil? Olha só, é claro que vai piorar, isso todo mundo sabe. Não é possível que as pessoas achem que a reforma da Previdência, por exemplo, vai melhorar as suas vidas. Não é possível. Quem pensa assim é porque realmente é muito ignorante. E aí eu estou falando de ignorância não no sentido de um ataque, de um xingamento, não é isso. Ignorância é uma categoria política, uma categoria sociológica, filosófica. Faz sentido, eu posso ser ignorante em relação a certos assuntos, outros serão em relação a... Cada um tem as suas ignorâncias. E, de fato, as pessoas compreendem muito pouco sobre o funcionamento dos sistemas econômicos, da governabilidade do Estado, da construção das instituições, da sociedade. As pessoas não conhecem isso. E, ao mesmo tempo, o que os meios de comunicação de massa, sobretudo as redes sociais, trouxeram para as pessoas nos últimos tempos, inclusive para as pessoas de modo geral, vamos dizer, inclusive para esses ignorantes, para as pessoas que são ignorantes nas suas ignorâncias, é uma tremenda prepotência. Então, uma prepotência de se achar, por exemplo, que em aderindo a uma determinada ideologia, você já é dono do saber. E é claro que não se trata disso. É claro que para a gente entender as coisas, precisamos estudar, precisamos estar atentos, precisamos ficar ligados na sociedade. Isso não significa ficar ligado só nas redes sociais, muito menos simplesmente na televisão. Até porque a televisão hoje, ela tem a televisão hegemônica, ela tem se declarado muito, se deixado muito, tem se manifestado muito claramente em relação a uma ideologia específica, que é o neoliberalismo e a desinformação. Então, certas notícias não são dadas. No Brasil mesmo, pobre do povo que não está sabendo muita gente não está sabendo o que está acontecendo na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, porque a grande mídia, entre aspas, o grande sempre, né,
não tem dado notícias acerca das revoltas da população justamente contra projetos de governo neoliberais, golpes de Estado. Até hoje tem gente que não entendeu o que aconteceu no Brasil em relação ao golpe de 2016 e também não tem condições de entender o que está acontecendo no golpe de 2019, que foi dado agora lá na Bolívia. Então, eu estou falando desse aspecto porque eu acho que é importante que a gente insista que existe um caráter também de controle psicológico, né? O que a gente chama de psicopoder. Então, como que você planta na cabeça das pessoas determinadas ideias prontas, clichês, que fazem com que elas não pensem mais, né? Então, isso eu acho que é um aspecto fundamental também da história para a gente sempre levar em conta e pensar a partir disso, né? Ou seja, será que eu estou pensando com propriedade? Será que eu estou pensando com cuidado? Onde eu me informo, né? Será que eu não estou sendo vítima de um processo de desinformação que visa justamente roubar de mim mesmo a minha capacidade de pensar, de raciocinar? E nesse caso, de poder entender como funciona a sociedade para poder defender também aquilo que é importante nessa sociedade. Acho que esses são aspectos assim para a gente levar muito a sério, né? Exato. Quando eu te pergunto também, né, se pode piorar em termos políticos, né? A gente vê ministro da Economia falando em AI-5, filho do presidente falando em AI-5, quer dizer, pode piorar, pode fechar ainda mais aqui. O que você imagina? E diante também desses protestos e dessa forte repressão que a gente está vendo absurda aqui em diversos países da América Latina, como você já citou. Eu acho que, assim, desde 2015, quando eu publiquei aquele velho livro, Como Conversar com o Fascista, Sim, que agora vai sair uma edição. Eu reescrevi esse livro porque ele saiu na Espanha também, está saindo em outros países, e ele... 14ª, né, edição? Ele não fala só do Brasil, ele fala de vários países do mundo. Eu tive que fazer a partir da minha própria intuição e daquilo que eu tinha sugerido que podia acontecer, o caminho, né, dentro do qual no qual a gente tinha entrado. Então, precisei também fazer uma análise mostrando como certas teses que estavam lá foram se comprovando. Naquela época, eu me lembro muito bem, muita gente disse que eu estava exagerando ao dar esse nome para a coisa, né, usar o nome fascismo. Hoje, esse nome está sendo usado mais tranquilamente, e nem todo mundo se lembra do meu pobre livro. Mas eu falo disso também porque quando você percebe e avisa antes do acontecimento, muita gente não quer acreditar. Eu também não queria acreditar. Um dos motivos pelos quais eu me candidatei, dentre os muitos motivos que me levaram a isso, era tentar lutar contra, no extremo, né? A gente acaba fazendo política, muita gente honesta e séria acaba fazendo política porque acredita realmente que pode mudar a partir da política. E eu continuo acreditando que isso é possível. Acho que as pessoas devem não apenas ocupar a política, mas o cidadão, a cidadã que vive aí como trabalhador no cotidiano deve tentar invadir a política no sentido de entender como ela funciona, entrar nos partidos e forçar realmente uma transformação desse ponto de vista institucional. Eu acredito que essa luta é uma luta democrática que ainda vale a pena ser lutada. Eu não pretendo mais fazer parte dela no sentido de oferecer meu nome e meu corpo para esse tipo de processo, mas espero poder apoiar e ajudar muita gente a se eleger, sobretudo as mulheres e as feministas. E as mulheres negras, que eu acho que são a grande força, a grande potência contra muita da maldade política e da estupidez e da ignorância que tem, e da loucura, né, inclusive, que tem chegado ao poder no nosso país. Agora, pode piorar, sim, porque a gente se encontra hoje, como sociedade, como cultura, a gente se encontra num processo de, vamos chamar assim, é um momento desesperador para o neoliberalismo. O capitalismo realmente está ameaçado, e ameaçado não apenas porque suas relações de poder estão sendo conhecidas, ou seja, hoje as pessoas sabem muito bem como funciona a exploração, ou seja, quero dizer, muito mais gente sabe como funciona a exploração capitalista, e muito mais gente não quer essa exploração
porque sabe que a sua vida, inclusive, não fica boa sob a exploração. E que as pessoas também têm percebido que a exploração é violenta, ela é violenta num nível simbólico, num nível de linguagem, num nível epistemológico, num nível, digamos assim, no nível verbal, né, no nível de produção da linguagem, no nível imagético também. Esse plantio, por exemplo, dos desejos que as pessoas não têm para que elas se transformem em seres consumistas. Acho que isso é uma questão interessante para o cidadão, para a cidadã comum, assim, se dar conta no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, considerando esse aspecto de que as pessoas já não desejam, os 99% da população planetária que não deseja mais o capitalismo porque ele não lhes favorece, estão se dando conta disso, estão, digamos, em ação por uma outra vida possível. Então, o capitalismo e o neoliberalismo, que é o capitalismo na sua fase atual, selvagem, digamos assim, numa fase em que a exploração tem que ser levada ao limite para poder se sustentar, é claro que esse sistema entra também numa espécie de colapso. Eu diria até que o ultraneoliberalismo é já o colapso, o sintoma do colapso do neoliberalismo. E nesse caso, toda essa violência policial, por exemplo, serve a isso. A polícia, nesse momento, serve como um braço do Estado, que é o Estado a serviço do capital. Então, coloca-se a polícia a pôr medo na população, a matar quanta gente se puder matar, a matar aqueles que são marcados, né, como os indesejáveis do sistema, que são tratados como pessoas inúteis, pessoas que não mereciam viver, e que, enfim, a partir dessa, vamos colocar assim, né, a partir dessa violência praticada, se produz também, nesse círculo vicioso, se produz muito medo. O medo é muito bom para o neoliberalismo na sua fase atual, porque sem o medo não tem como sustentar também a indústria armamentista, que é uma indústria super importante pelo mundo afora. No Brasil se tornou muito importante desde que o presidente da República vem sendo, né, um garoto propaganda importante dessa indústria. Então é a indústria armamentista, que é a indústria do medo ao mesmo tempo, e que ao mesmo tempo a indústria da segurança. São indústrias entrelaçadas. Todas dependem do medo da população. E se você tem que plantar medo, mas o medo que você tem que plantar não é o medo do vampiro, o medo do lobisomem, esses medos aí que a gente encontra nas narrativas, por exemplo, no cinema, na literatura. Esse tipo de elaboração, inclusive, ajuda as pessoas a se confrontarem com o medo e a aprenderem a superar o medo, né? A se entender, digamos, com essa emoção pesada que é o medo. Mas o medo que tem que ser plantado é o medo da violência mesmo, o medo da morte violenta, como dizia aquele filósofo lá do século XVII, Thomas Hobbes. Isso. Então, é importante a gente se dar conta disso, porque nós estamos sendo jogados dentro do medo que precisa apresentar os seus exemplos para que fiquemos todos com a cabeça bem baixa. E o outro aspecto que é fundamental nesse processo, que serve também ao conluio entre igreja, Estado e corporações do capital, a depressão, a tristeza, né? É outro aspecto muito importante. Então, no Brasil, por exemplo, a gente aprendeu a ficar triste, e o governo tem uma tática que alguns teóricos têm, aquela teórica Naomi Klein, que eu acho tão interessante, ela chama de capitalismo de desastre, e é a doutrina do choque, mas tem vários autores que discutem a questão de como que você usa o choque. Então, não é só o choque da tortura, que fez seu papel, que tem seu papel, que ainda é utilizado hoje em dia, o eletrochoque, mas aquele choque que vem pelos meios de comunicação também. O choque, por exemplo, o que faz o presidente da República no Brasil ou nos Estados Unidos, ou o que faz o presidente da Turquia ou o primeiro-ministro da Índia? O que esses caras fazem hoje? Eles produzem choques emocionais. Então, eles vão para o Twitter, vão para os jornais e falam coisas que são aterradoras, assustadoras. O Brasil, hoje, está sendo levado, está sendo pautado, inclusive, por isso, né? É engraçado como
o presidente dá um pio lá no Twitter e todo mundo fica controlado por aquele Twitter que ele disse naquele dia. Então, ele nem precisa fazer mais nada. Aliás, ele não quer fazer mais nada, porque uma das táticas do neoliberalismo no seu estado atual, desenvolvido e ensandecido, é justamente cancelar, programar a sociedade para um regime de morte, né? Para um regime de cancelamento, de morte inclusive psíquica, de morte simbólica, de morte da linguagem. Então, não pode ter criatividade, não pode ter lucidez, não pode ter conhecimento, e a melhor maneira de fazer, não pode ter amor de jeito nenhum, a melhor maneira de fazer tudo isso é não movimentar, é programar o instinto de morte, programar o Thanatos, né? Então, essa programação do Thanatos, digamos, o nosso governo no Brasil hoje é especialista nisso, e funciona junto, claro, como essa produção é uma escala, ela precisa funcionar numa escala emocional, mental, então precisa contar também com as outras instituições, com a instituição da igreja, hoje o neopentecostalismo no Brasil faz parte disso tudo, e por aí vai. Então acho que a gente está numa situação muito ruim e vai ficar pior, e tanto pior ficará enquanto a gente não conseguir romper com esse programa, enquanto a gente não conseguir puxar o freio de mão, enquanto a gente não conseguir enfim, dar um ESC, né, e voltar atrás, porque a gente vai precisar fazer isso, do contrário, muito, muito mais desgraça vai acabar acontecendo. Eu tenho falado isso e tenho sido até chata às vezes, porque eu fico colocando isso nos livros, enquanto eu podia falar bastante, eu falava, e eu fiz de tudo, assim, pessoalmente, me sinto tendo feito de tudo para que as coisas fossem noutra direção. Mas nós não podemos nos enganar. E não é só no Brasil, infelizmente, é em outros países, embora no Brasil e eu acho que em outros países da América Latina, haja realmente esse uso laboratorial, né, dos processos do neoliberalismo. Perfeito. E, Márcia, então desculpa, te cortei? Não, imagina, desculpa porque eu falo demais. Você começa a olhar assim, é coisa demais. Mas é uma fala muito importante que a gente necessita, Márcia, enfim, do teu conhecimento, dessa análise. Não sei se chegou a ver, só para a gente terminar aqui a conversa, que eu sei que também você tem compromisso. Jovens, né, no Rio de Janeiro, eles fizeram um ato, né, o pessoal da ONG Rio de Paz fizeram um ato no Rio de Janeiro, se pendurando aí em paus de arara, né, no ato aí de valorização da democracia aí na praia de Copacabana, e a gente tem aí jovens sendo mortos, né, aqui na favela de Paraisópolis pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está se apurando, enfim, mas que existe fortes suspeitas. A participação dos jovens nesse processo, hein, Márcia, como é que você está vendo também a importância deles? Então, quando a gente fala de crianças e de jovens, eles, enfim, são fases da vida, etapas da vida, idades, né, gerações, né, que são marcadas pela ideia do futuro, a ideia daquilo que há de vir, da promessa, né, de uma vida feliz no futuro. Acho muito importante a gente valorizar a participação política dos jovens e defendê-los e protegê-los, porque eles também hoje, sobretudo se a gente pensar no caso dos jovens negros, eles realmente são vítimas de um genocídio que é histórico e que se acirra, que se intensifica nos últimos tempos e que se colocou na política, é um absurdo, mas se colocou na política fascista brasileira como sendo um foco, né? Então, os fascistas no Brasil, eles prometeram a morte de muita gente e tem praticado essa morte, o Estado tem praticado essa matança, sobretudo em cima dos corpos dos jovens negros. Então, nós não podemos esquecer disso. Agora, eu tenho um recado assim para dar, praticamente um recado, eu acho, para as pessoas das outras gerações. Não é porque a gente é mais velho que a gente deve largar a luta, né? Sim. Então, muito carinho, muito amor pelos jovens que entram na luta e a gente tem que pedir a eles que continuem na luta, mas a gente tem que lutar pelos jovens, nós que somos os velhos, nós precisamos lutar pelos jovens,
porque os jovens é que estão na linha de frente. Aí eu estou falando também, recado, não é só para quem se diz de esquerda, ou é de esquerda, ou simpatiza com a esquerda, ou se entende, ou, enfim, realiza de fato uma luta política há muito tempo. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção do cidadão que até hoje não esteve preocupado com política, porque esse cidadão que fica fora dos grupos políticos, que não tem posição muito definida em termos de política, esse cidadão é o alvo também dessas grandes empresas que são sequestradoras de dados e que fazem a grande guerra psicopolítica sobre as mentalidades. Então, o cidadão que não sabe muito bem o que quer com política é o alvo justamente da propaganda política de extrema-direita hoje. Eu acho muito importante que essas pessoas acordem, se deem conta de que são, muitas vezes, os seus filhos, de que são os seus sobrinhos, de que são os seus, muitas vezes, os jovens aprendizes das suas profissões que estão sendo dizimados em cima, digamos, de uma ignorância, de uma falta de participação, uma falta de envolvimento também dessas outras gerações, né? Então, acho que tem esses grupos humanos, esses grupos de gente desinteressada em política, que são as pessoas mais importantes para a política hoje, porque são as pessoas usadas, utilizadas e abusadas para o crescimento, na sua mentalidade, né, para o crescimento da extrema-direita a partir da construção de um populismo extremista de direita. Essas pessoas são alvo desse populismo extremista de direita e elas não sabem que elas são o alvo. Claro que os jovens também são muitas vezes o alvo disso, tanto que existem jovens negros que também votam em figuras que são fascistas e que são racistas e que são contra a sua própria vida, num processo, enfim, que esses jovens praticam de autocontradição. Mas a gente precisa também lembrar sempre que os jovens não vão salvar o mundo, nós precisamos salvar os jovens para que haja mundo. E aí a responsabilidade dos mais velhos, eu acho que é fundamental da gente sempre insistir. Perfeito, Márcia, olha, que delícia te ouvir, a gente falaria aí mais não sei quanto tempo, né, que a conversa é boa, mas a gente agradece demais aqui a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual, na TVT, e esperamos conversar com você mais vezes, até para saber como é que está aí também essa nova fase, né, da sua vida, dando aula na universidade aí em Paris, e como fica tudo, né, diante desse retrocesso todo, dessa extrema-direita também que está avançando no mundo. Um grande abraço para você, Márcia, foi um prazer falar contigo. Agora sim, acho que deu um pequeno probleminha, acho que caiu a ligação. Tá aí, falamos com a Márcia Tiburi, escritora, artista plástica, professora de filosofia, e ela que foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Márcia, um beijo para você. Até mais.